Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal. E eu venho falar aqui de alguns depoimentos, continuando aqueles vídeos falando de pastores e suas profetadas, não é? Pastores que não entendem porcaria nenhuma do que estão falando, não entendem nada do que eles leem da Bíblia e ficam dando profetadas e falando que Deus lhes falou isso, Deus lhes falou aquilo, sem contar aqueles pastores que se usam de atores, né? Eles se usam de atores para, sabe, deveras daquelas suas profetadas, não é? E aí é terrível esse tipo de gente. Esse tipo de gente é terrível. Porque eles precisam ter mais fiéis, eles precisam ter mais pessoas em sua igreja contribuindo. E aí você pode ver que o povo que frequenta as igrejas fica cada vez mais pobre e o pastor fica cada vez mais rico. Eles usam o nome de Deus falando que Deus deu perseverança para ele, que Deus lhe deu a chave do sucesso e que todos podem ser tão bem-sucedidos quanto eles. E aí as pessoas, coitadas, pessoas que não têm um certo grau de estudo, não têm um certo grau de discernimento, elas acreditam que o pastor é um homem santo, que o pastor é um homem ungido do Senhor e que Deus fala com eles. Até porque quando aqueles casos que qualquer coisa a pessoa está possuída pelo capeta, está possuída pelo demônio, qualquer coisa falar, você está possuído pelo capeta, é o espírito da confusão, é o espírito da desordem da alma que está causando isso, que está acabando com a sua vida. E vamos ver alguns testemunhos, aí eles contratam alguns atores, né, que diziam, eu usava drogas, eu bebia demais, eu batia na minha mulher, batia nos meus filhos, e eu nem queria vir para a igreja, mas Deus tocou na minha vida, Jesus tocou na minha vida, e hoje eu sou uma pessoa feliz, e hoje eu sou um mega empresário, e a minha empresa está faturando mais de 3 milhões de reais por mês, eu estou bem sucedido porque eu sou um vencedor, porque eu estou em Cristo. Olha, você pode se tornar um vencedor, sim. Você pode confiar em Cristo e se tornar um vencedor. Mas você vai se tornar um vencedor realmente se você se esforçar bastante e se Deus entender que você merece ser um vencedor. E não porque você foi numa determinada igreja, falou com um determinado pastor, ou falou com um determinado padre, ou seminarista, ou coisa assim. Porque quando Deus resolve dar dons especiais para as pessoas, tá? Principalmente esses que ficam falando que Jesus falou com eles, que Santa Maria falou com eles. Não estou dizendo que é tudo mentira, tá? Eu não estou dizendo que isso é mentira, que todos os padres são mentirosos, que todos os pastores são mentirosos, que todos os conferencistas são mentirosos. Eu não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo isso. Eu só quero dizer para você que você não deve procurar essa gente nem no momento em que você estiver extremamente vulnerável, porque eles falam que eles têm a solução para o seu problema e que a partir de uma oração que você fizer, você vai começar a prosperar. Isso é tudo combinado. Pode até acontecer que depois de uma oração que ele fizer, eles combinarem alguém para começar a dar os primeiros passos para te ajudar. Mas esse lance não é caridade que ele está fazendo. É te prender na religião. Falar, olha, Jesus está nessa igreja aqui. Eu não entendo qual é o critério dessa gente falando, Jesus está nessa igreja. Não está nas outras, não? Aí, quando você vê pastores falando mal de outras religiões, aquele lá estava na macumba, aquele lá acredita em Chico Xavier, aquele lá estava lá com o padre, aquele lá. E quando eles começam a apontar muito o dedo para as outras pessoas, ou seja, julgando, o sujeito não lê a Bíblia, o sujeito que acusa tantos outros assim, ele não lê a Bíblia, ele não fala. Na Bíblia não fala que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados. Então por que que o pastor ou o padre julga as pessoas? Porque ele acha que, eu sou padre, eu sou autoridade máxima dessa igreja,
Eu posso apontar o dedo para qualquer pessoa e julgar. Ah, mas tu é muito sem vergonha, né? Tu é muito sem vergonha. Então você acha que você pode amaldiçoar, julgar os outros, que com você não vai acontecer nada, porque você é o líder da igreja. Peraí, você não está fazendo o que você prega. Você diz para as pessoas não julgarem, mas você julga. Você aponta o dedo para as pessoas o tempo todo. E aí começa a falar, olha, eu tô vendo aqui que uma pessoa, ela costuma ir aí nas baladas da noite e Jesus não quer que a pessoa faça isso. Mas quem é você, meu querido líder religioso, para falar que Jesus não quer isso ou Jesus não quer aquilo? Quem é você para falar isso? Por acaso Jesus falou isso para você? Ah, Jesus falou. Tá, prova. Me prova que Jesus falou uma coisa dessas para você. Você colocou vozes na sua cabeça. Colocou vozes na sua cabeça. Ou você simplesmente está ouvindo uma voz aí que não é a voz de Jesus. Jesus, principalmente, ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz. Feliz. Fazendo bem, no caminho da justiça, no caminho do bem, no caminho do amor. Jesus não vai ficar regrando você o tempo inteiro. Olha, não use essa roupa, essa saia aí tá muito curta. Olha, não vai beber não. Pode até ser que Jesus, ou através dos anjos, fala, ó, isso aí tá errado. Ele te dá um conselho assim, ó, não faça isso. Mas você tem livre-arbítrio para seguir adiante nos seus planos. Jesus não impede ninguém nem de fazer o bem e nem de fazer o mal. É você que escolhe fazer sacanagem. É você que responde. E tem uma pastora aí que na época da eleição, né, antes da eleição, no ano comecinho do ano passado, ela vivia dizendo: vai falando, Jesus. Vai falando que essa vitória ela vai ser nossa. A vitória do homem de Deus. O Jair Bolsonaro, ele vai ser eleito presidente, vai ser reeleito presidente do Brasil. Que mania que essa gente tem de ficar falando essas porcarias aí. Fala, não, mas eu tô falando em línguas. Então fala na língua portuguesa, pô. Você tá no Brasil e essa pastora tá lá em Portugal. Então tá falando, tem que falar português pras pessoas. E tá falando pro público brasileiro, tem que falar o português do Brasil. E ela dizia, isso, vai martelando manete, vai martelando porque Deus vai dar a vitória. Xararandaia, e nenhum desses urubus vai tomar posse de nada. Os urubus estão mais vivos do que nunca. Quem ganhou a eleição de 2022 para presidente? O Barbudinho. E ela dizia que Deus estava falando com ela, igual aquele pastor lá do sul. Essa pastora aí, ela mora em Portugal, ela é do Espírito Santo. Ela mora em Portugal, é tudo que eu posso falar dela. Então não vou falar nomes. Meus amigos, eu não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Eu não quero essa gente me processando. Ela que prova que eu estou falando dela. Ela falando que o Espírito do Senhor estava falando com ela. E que a vitória era certa de Jair Bolsonaro. E ela estava brigando com todo mundo que estava discordando dela. Inclusive eu. Falei, para de brincar com as emoções das pessoas. Para de levar falsas esperanças para as pessoas. Aí você se pergunta, pô, mas você votou no Lula? Não, não votei. Mas eu falei, devido ao histórico do que acontece com as tais caixinhas mágicas, onde você escolhe o seu candidato, vou falar assim, devido ao histórico, pode acontecer um bri-bri-bri ali. Vou chamar de bri-bri-bri. Pode acontecer um bri-bri-bri ali,
E quem pode ganhar essa eleição através desses bri-bri-bri, quem vai ganhar a eleição pode ser o Barbudinho. E aí, ela falou que eu não sabia de nada, ela falou que eu era um cara do diabo, que eu era um demônio, que eu estava possuído, que eu era um endemoniado. Ela falou isso daí. Eleições do primeiro turno, quem ganhou? O Barbudinho. Eleições federais para presidente da República, segundo turno, 2022. Quem ganhou? Segundo turno? O Barbudinho. E ela falou: não, nós podemos reverter essa situação porque o Espírito de Deus está em mim. Sabe, essa gente não tem vergonha na cara, não tem um pingo de vergonha na cara. Como eu disse, graças a Deus eu não sou Deus. Graças a Deus eu não sou Deus. Senão eu ia mandar um raio naquela casa, ia queimar tudo, ia torrar tudo.